Ouvi minha família tramando me humilhar no Natal. Naquela mesma noite, mamãe ligou furiosa perguntando onde eu estava. Respondi com a voz mais calma que consegui. Aproveitem a ceia sem mim. Aliás, espero que gostem da surpresa que deixei para vocês. Do outro lado da linha, o silêncio foi mais eloquente que qualquer grito. Meu nome é Letícia Oliveira. Tenho 31 anos e sempre acreditei que família era sinônimo de acolhimento. Mas naquele dezembro de 2024, descobri que algumas pessoas carregam seu sobrenome como uma corrente, não como um escudo. E que às vezes, para respirar, você precisa soltar essa corrente e caminhar sozinha, mesmo que seja véspera de Natal. Cresci em Perdizes, bairro tradicional de São Paulo, numa casa de 3 andares onde cada cômodo parecia contar uma história de sucesso da família Oliveira. Meu pai, Roberto Oliveira, construiu uma das maiores distribuidoras de materiais de construção da Zona Oeste. Começou com um depósito pequeno na Vila Leopoldina e transformou aquilo num império que abastece construtoras de médio e grande porte. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Minha mãe, Sônia, sempre foi a figura que complementava o sucesso do meu pai. Formada em administração, ela assumiu a parte financeira da empresa e se tornou conhecida nos círculos empresariais como a mulher que nunca deixava passar um centavo. Nas horas vagas, organizava jantares beneficentes e fazia parte do conselho de 3 ONGs diferentes. Tudo muito bem documentado nas redes sociais, é claro. Tenho 2 irmãos. O mais velho, Rodrigo, tem 35 anos e é a estrela da família. Formado em engenharia pela Poli, fez mestrado em administração na Fundação Getúlio Vargas e hoje ocupa o cargo de diretor comercial na empresa do meu pai. Casou com Amanda há 4 anos, uma advogada corporativa que minha mãe aprova sem ressalvas. Eles moram num apartamento de 200 metros quadrados nos Jardins e já estão planejando o primeiro filho. Minha irmã do meio, Fernanda, tem 28 anos e seguiu carreira como médica. Fez residência em pediatria no Hospital Albert Einstein e hoje trabalha num consultório particular em Moema, além de atender no próprio Einstein 2 vezes por semana. Está noiva de um ortopedista e o casamento está marcado para março. Minha mãe já escolheu o buffet, o vestido e até as flores da decoração. E então tem eu, Letícia. A ovelha negra, como minha avó costumava dizer com aquele tom que nunca consegui decifrar se era carinhoso ou depreciativo. Formei-me em jornalismo pela Casper Libero, o que já foi o primeiro ponto de discórdia na família. Meu pai queria que eu fizesse engenharia ou administração. Minha mãe aceitaria direito. Jornalismo foi considerado uma escolha romântica demais para quem tinha sobrenome Oliveira. Mas a verdadeira decepção veio depois da formatura. Enquanto meus colegas de turma corriam atrás de vagas em grandes veículos de comunicação, eu me apaixonei por outra coisa: gastronomia. Durante a faculdade, comecei a fazer bolos personalizados para ajudar nas despesas. Era um hobby que pagava algumas contas, mas aquilo cresceu de um jeito que eu jamais imaginei. O que começou com encomendas de amigos virou um negócio sério. Aluguei uma cozinha comercial compartilhada na Vila Madalena e registrei minha empresa, Letícia Bolos e Doces Artesanais. Investi em cursos de confeitaria, aprendi técnicas de decoração, estudei precificação e gestão. Em 2 anos, tinha uma carteira de clientes fiéis e estava faturando mais do que muitos dos meus colegas jornalistas empregados em redações. Mas para minha família, aquilo era apenas uma fase. Uma teimosia que logo passaria. Meu pai nunca perguntava sobre o negócio. Minha mãe suspirava toda vez que alguém perguntava o que eu fazia da vida. A Letícia trabalha com doces, ela dizia, como se estivesse anunciando uma doença terminal. Rodrigo oferecia ajuda financeira de tempos em tempos, como se eu estivesse passando necessidade. Fernanda mandava vagas de assessoria de imprensa em clínicas, sempre com a mensagem: vai que você se interessa? Os almoços de domingo na casa dos meus pais eram um exercício de resistência emocional.
Enquanto Rodrigo falava sobre contratos milionários fechados e Fernanda compartilhava casos médicos interessantes, eu ficava quieta, comendo meu escondidinho de carne seca e torcendo para que ninguém perguntasse sobre minha semana. Quando perguntavam, eu simplificava ao máximo. Corrido, muitas encomendas, e mudava de assunto rapidamente. O Natal sempre foi a data mais importante na casa dos Oliveira. Minha mãe começava os preparativos em outubro. A decoração era trocada a cada ano, seguindo tendências que ela via em revistas importadas ou nas casas de amigas mais abastadas. A ceia era preparada por buffets renomados, porque minha mãe dizia que não tinha tempo para cozinhar para 20 pessoas. Este ano seria ainda mais especial. Minha avó paterna, Dona Elza, viria de Campinas para passar o Natal conosco. Ela tinha 83 anos e raramente saía de casa para eventos longos. Tios que moravam no interior de São Paulo confirmariam presença. O namorado novo da minha prima Júlia, que era piloto de avião, também estaria lá. Minha mãe via aquilo como uma oportunidade de mostrar que a família Oliveira continuava unida, próspera e digna de admiração. 2 semanas antes do Natal, minha mãe me ligou com instruções específicas. Letícia, este ano eu quero que você venha bem arrumada. Nada daquelas roupas largas que você costuma usar. Vista algo elegante. E por favor, não fique o tempo todo no celular. Conviva com a família. Engoli a irritação e respondi que sim, que eu me esforçaria. Porque é isso que a gente faz, né? Continua tentando se encaixar onde claramente não cabemos. No dia 20 de dezembro, recebi uma mensagem da minha mãe pedindo que eu chegasse mais cedo para ajudar com os preparativos. Achei estranho, porque normalmente ela contratava pessoas para tudo. Mas pensei que talvez fosse uma tentativa de aproximação. Talvez ela quisesse passar um tempo comigo, sem a pressão do evento em si. Talvez, finalmente, ela quisesse me ouvir de verdade. Cheguei na casa dos meus pais por volta das 3 da tarde. O portão automático se abriu e estacionei minha SUV compacta ao lado do Audi do meu irmão e do Mercedes da minha irmã. Até no estacionamento eu me sentia deslocada. A casa estava silenciosa. Imaginei que minha mãe estivesse no andar de cima, organizando os quartos para os hóspedes que chegariam nos próximos dias. Subi as escadas carregando uma sacola com amostras de panetones artesanais que eu tinha feito. Era minha forma de contribuir, mesmo sabendo que provavelmente seriam deixados de lado em favor das opções compradas em lojas de grife. Conforme me aproximava do escritório do meu pai, ouvi vozes. Várias vozes. Reconheci imediatamente. Eram meus pais, meus 2 irmãos e a Amanda, esposa do Rodrigo. Parei no corredor. Não era minha intenção escutar, mas algo no tom das vozes me fez congelar. Havia uma tensão ali. Uma seriedade que me deixou alerta. Encostei-me discretamente na parede, fora do campo de visão de quem estava no escritório, e prestei atenção. Precisamos fazer isso de uma vez, dizia meu pai com aquele tom executivo que ele usava em reuniões importantes. A Letícia já tem 31 anos. Não dá mais para fingir que esse negócio de docinho é uma carreira de verdade. Meu coração acelerou. Eles estavam falando de mim. Eu concordo, pai. Era a voz da Fernanda. Ela está perdendo tempo. Todas as minhas amigas da medicina que se formaram com ela em jornalismo estão em posições excelentes. Uma é editora na Veja, outra é assessora de imprensa de um hospital particular. E a Letícia? Fazendo brigadeiro. Senti meu estômago revirar. Brigadeiro. Como se meu trabalho pudesse ser resumido assim, com tanto desprezo. O problema é que ela é teimosa. Minha mãe entrou na conversa. Já ofereci 1000 contatos. Já tentei conversar. Ela simplesmente ignora. É como se quisesse nos envergonhar de propósito. Por isso acho que temos que fazer isso na frente de todo mundo, Rodrigo falou, e algo na frieza da voz dele me assustou. Na ceia de Natal, com a família toda reunida. Aí ela não vai ter como fugir da conversa ou mudar de assunto. Vai ter que ouvir e, principalmente, vai sentir a pressão de todo mundo esperando uma resposta. Eu estava ouvindo corretamente? Eles estavam planejando me confrontar publicamente na ceia de Natal? Exatamente. Meu pai concordou. Vamos fazer um brinde antes da ceia. Reunir todo mundo na sala.
Eu começo falando sobre família, união, sucessos do ano. Depois trago a Letícia para o centro da conversa. Falo que estamos preocupados com o futuro dela. O Rodrigo apresenta os números, mostra o quanto ela poderia estar ganhando numa posição corporativa versus o que ela provavelmente ganha com os docinhos. Eu já levantei alguns dados, Rodrigo disse, e eu conseguia imaginá-lo com aquela postura de executivo, gesticulando enquanto falava. Baseado no padrão de vida dela, no carro que ela dirige, no apartamento onde mora, estimo que ela não deve faturar mais que 3.000 por mês. É menos do que uma estagiária ganha em algumas empresas. A 3.000 por mês? Eu faturava em média 12.000 mensais. Mas eles nem se deram ao trabalho de perguntar. Simplesmente assumiram. E eu entro com a parte emocional. Minha mãe completou. Falo sobre como a família sempre apoiou as escolhas de todos, mas que às vezes o apoio verdadeiro é ajudar a pessoa a enxergar quando ela está no caminho errado. A Amanda pode ajudar também. Rodrigo sugeriu. Você tem aquela amiga que trabalha com RH em multinacional, né? Ela pode fazer uma fala rápida sobre oportunidades, sobre como é importante ter estabilidade, plano de carreira. Posso sim. Amanda respondeu prontamente. Inclusive, posso levar alguns materiais impressos, estudos sobre empreendedorismo versus CLT, dados sobre falência de pequenos negócios. Nada muito técnico, só para reforçar o ponto. Eu estava tremendo. Literalmente tremendo encostada naquela parede. Eles tinham tudo planejado. Cada fala, cada argumento, cada momento calculado para me humilhar da forma mais eficiente possível. Acho que com todo mundo assistindo ela vai ceder, Fernanda disse. A Letícia sempre foi sensível ao que os outros pensam. Ela vai ficar envergonhada demais para reagir mal na frente da vovó, dos tios, de todo mundo. Exatamente, meu pai confirmou. E depois que ela concordar em pelo menos considerar outras opções, eu apresento a proposta. Tenho um conhecido que está abrindo uma nova unidade do Einstein aqui perto. Eles vão precisar de alguém para assessoria de imprensa. Salário inicial de 8.000, benefícios, plano de carreira. Eu já falei com ele. É só a Letícia aceitar. 8.000. Como se dinheiro fosse a questão. Como se eu não tivesse escolhido conscientemente construir algo meu, mesmo que isso significasse ganhar menos no início. Como se realização profissional pudesse ser medida apenas em salário e benefícios. E quanto ao apartamento dela? Minha mãe perguntou. Houve uma pausa antes que ela continuasse. Aquele lugar na Vila Madalena, pequeno demais, bairro muito alternativo. Quando ela estiver empregada de verdade, ela vai poder alugar algo melhor. Ou a gente ajuda com um financiamento em Moema, Itaim, algum lugar mais apropriado. Meu apartamento. O apartamento que eu comprei com meu próprio dinheiro. 55 metros quadrados que eram só meus, cada centímetro pago com brigadeiros, bolos de casamento, doces finos para festas. E eles queriam que eu trocasse aquilo por algo mais apropriado? Tradução. Algo que eles aprovassem. Então está decidido, meu pai concluiu. Na noite de Natal, entre o brinde e a ceia, fazemos a intervenção. Delicada, mas firme. Todo mundo junto, família unida, ajudando a Letícia a voltar para o caminho certo. Uma última coisa, minha mãe acrescentou. O quarto dela. Já está na hora de transformarmos aquilo em outra coisa. Um escritório, uma biblioteca, sei lá. Mas manter o quarto de uma filha de 31 anos intacto, cheio de coisas de adolescente, não faz mais sentido. Vou aproveitar que ela vai estar aqui durante a ceia e pedir para a Mariana organizar tudo. Colocar em caixas, levar para um depósito. Se ela quiser algo, pode buscar depois. Meu quarto. O lugar onde cresci. Onde estudei para o vestibular. Onde chorei depois do primeiro término. Onde sonhei com o futuro. Eles iam simplesmente desmanchar tudo enquanto eu estava sendo publicamente humilhada na sala de jantar. Perfeito, Rodrigo disse. Assim ela entende que é sério dessa vez. Que não é mais aquela conversa mole que a gente sempre teve. É um ultimato real. Eu não conseguia mais ouvir. O sangue martelava nos meus ouvidos.
Minha visão estava embaçada pelas lágrimas que eu segurava com toda a força. Virei-me devagar, com cuidado para não fazer barulho, e desci as escadas como se estivesse em câmera lenta. Cada degrau parecia pesar toneladas. Cheguei ao térreo e a Mariana, empregada que trabalha na casa há 15 anos, estava no corredor dobrando toalhas. Ela me viu e sorriu, mas o sorriso morreu quando percebeu minha expressão. Letícia, está tudo bem? Não consegui responder. Apenas balancei a cabeça e continuei andando. Saí pela porta da frente, entrei no meu carro e liguei o motor. Minhas mãos tremiam tanto que demorei 3 tentativas para colocar o cinto de segurança. Quando finalmente consegui, saí dali dirigindo no piloto automático, sem saber exatamente para onde estava indo. Acabei parando num estacionamento de supermercado a uns 3 quilômetros de distância. Desliguei o carro e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei de um jeito que não chorava desde a adolescência. Soluços que sacudiam meu corpo inteiro. Dor no peito, falta de ar. Porque não era só sobre o Natal. Era sobre toda uma vida tentando provar meu valor para pessoas que simplesmente não conseguiam enxergá-lo. Peguei o celular e liguei para a Júlia, minha melhor amiga desde o colegial. Ela atendeu no segundo toque. Oi, Lê, estava justamente pensando em você. Já decidiu o que vai usar no Natal? Ju? Minha voz saiu estrangulada. Você pode conversar agora? O tom dela mudou imediatamente. O que aconteceu? Onde você está? Entre soluços, contei tudo. Cada palavra que tinha ouvido. Cada detalhe do plano elaborado para me destruir na frente de toda a família. Júlia me ouvia em silêncio, apenas soltando exclamações de indignação de vez em quando. Letícia, isso é cruel, ela disse quando terminei. Sua família está planejando te humilhar publicamente. Não é uma conversa de preocupação. É manipulação pura. Mas e se eles estiverem certos? Ouvi-me perguntando, aquela dúvida antiga voltando. E se eu estiver realmente desperdiçando minha vida? E se... Para! Júlia me cortou. Para com isso agora. Você tem um negócio próprio que sustenta você completamente. Você tem clientes que te adoram. Você acorda todo dia e faz o que ama. Quantas pessoas podem dizer isso? Seu irmão pode ganhar mais dinheiro, mas ele está preso num escritório 12 horas por dia, fazendo algo que ele meio que caiu de paraquedas por ser filho do dono. Ela tinha razão. Rodrigo vivia reclamando do estresse, das cobranças, das noites mal dormidas. Mas para minha família, aquilo era sucesso. Porque tinha um título pomposo e um salário de 5 dígitos. O que eu faço, Ju? Perguntei, limpando o rosto com as costas da mão. Não posso aparecer no Natal sabendo o que vai acontecer. Mas se eu não for, vão dizer que sou infantil, que não sei lidar com críticas. Oh, você não precisa se submeter a uma emboscada só para provar que não é infantil. Júlia respondeu com firmeza. Você tem todo o direito de proteger sua paz mental. Mas sei que isso é mais complicado do que parece, porque são seus pais, seus irmãos. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Minha cabeça girava, tentando processar tudo. E então, devagar, uma ideia começou a se formar. Uma ideia que inicialmente me pareceu absurda, mas que foi ganhando forma quanto mais eu pensava nela. Ju, você vai estar em São Paulo no Natal? Perguntei. Vou sim. Meus pais vão viajar, mas eu fico. Por quê? Você toparia passar o Natal comigo? Eu, você... E talvez a gente convide mais alguns amigos? Uma ceia alternativa? Júlia demorou apenas 2 segundos para responder. Topo completamente. Minha casa está vazia, a gente pode fazer aqui. E eu sei que a Carol e o Felipe também vão ficar em São Paulo. Podemos chamá-los. Carol e Felipe eram do nosso círculo de amigos desde a faculdade. Carol trabalhava com publicidade e Felipe era músico. Ambos entenderiam perfeitamente minha situação, porque também tinham famílias que não compreendiam suas escolhas profissionais. Mas e sua família? Júlia perguntou. Você vai simplesmente não aparecer? Eles vão surtar. Eu sei, respondi, sentindo uma mistura estranha de medo e libertação. Mas sabe de uma coisa?
Eu cansei. Cansei de me curvar. Cansei de me diminuir. Cansei de pedir licença para existir do jeito que eu sou. Se eles querem fazer um teatro, vão ter que fazer sem a atriz principal. Passamos a próxima hora planejando. Júlia ligaria para Carol e Felipe. Eu organizaria a ceia. Seria algo simples, mas feito com carinho. Nada de buffet caro ou decoração de revista. Seria autêntico. Seria nosso. Quando desliguei, me senti mais leve do que em semanas. Mas ainda tinha uma coisa que eu precisava fazer. Algo que faria minha ausência valer cada segundo de coragem que eu estava reunindo. Dirigi até minha cozinha comercial, na Vila Madalena. O espaço ficava em um sobrado antigo reformado, dividido entre 3 empreendedores. Minha parte tinha todos os equipamentos profissionais que eu precisava. Fornos industriais, batedeiras grandes, uma bancada enorme de inox, geladeiras e freezers. Era meu santuário. Ali, eu criava. Passei o resto daquela tarde e a noite inteira trabalhando em algo especial. Eu faria uma caixa personalizada para cada membro da família. Dentro, um bolo individual decorado com muito capricho, junto com uma carta. Não seria uma carta de raiva. Seria uma carta de verdade. Daquelas que você guarda por anos porque tocam fundo demais para jogar fora. Comecei pela minha mãe. Fiz um bolo de chocolate meio amargo com recheio de framboesa, decorado com flores de açúcar brancas. Era sofisticado, elegante, do jeito que ela gostava. Na carta escrevi: Mãe, durante 31 anos tentei me encaixar no molde que você desenhou para mim. Mas sabe o que descobri? Esse molde não foi feito pensando em quem eu sou, mas em quem você queria que eu fosse. Não há espaço para mim ali. Hoje, pela primeira vez, escolho a mim mesma. Espero que um dia você entenda que sucesso não tem uma definição única e que amar de verdade é aceitar, não moldar, com amor, mesmo de longe, Letícia. Para meu pai, fiz um bolo de laranja com cobertura de chocolate ao leite. Simples, tradicional. Algo que remetesse à infância, quando as coisas eram mais simples entre nós. A carta para ele dizia: Pai, lembro quando eu tinha 7 anos e você me levou para conhecer o primeiro depósito que você alugou. Você falou com tanto orgulho sobre ter construído algo do zero. Sobre ter acreditado em você quando ninguém mais acreditava. Eu aprendi com você que vale a pena lutar pelo que a gente acredita. Só não entendo por que isso não se aplica a mim. Construí algo do zero também. Acreditei em mim quando ninguém acreditava. Achei que você fosse entender. Um dia, talvez você entenda. Sua filha, Letícia. Para Rodrigo, escolhi um bolo Red Velvet com cream cheese. Era o preferido dele quando éramos mais novos, antes que ele se tornasse essa versão executiva de si mesmo. Escrevi: Rodrigo, lembra quando a gente era criança e você dizia que queria ser astronauta? Mamãe e papai riram. Disseram que isso não era profissão de verdade no Brasil. Você ficou triste por semanas. Eu lembro de você chorando no quarto. Mas depois você engoliu esse sonho e virou o filho perfeito. Eu não quero ser a filha perfeita se isso significar abandonar quem eu sou. Espero que um dia você recupere um pouco daquele menino que acreditava em sonhos impossíveis. Seu irmão astronauta frustrado e irmã confeiteira realizada, Letícia. Para Fernanda, um bolo de cenoura com brigadeiro, clássico. A carta foi mais difícil de escrever. Fernanda, sempre fui sua maior fã. Você é incrível no que faz. Mas inveja funciona nos 2 sentidos. Você alcançou o que nossos pais queriam. Eu alcancei o que eu queria. Por que você não consegue celebrar isso? Por que meu sucesso precisa parecer um fracasso para que o seu brilhe? Não precisamos competir. Poderíamos apenas nos apoiar. Mas parece que você escolheu o lado deles. Tudo bem. Eu escolho o meu. Com saudade da irmã que você foi um dia, Letícia. Trabalhei até às 4 da manhã. Quando terminei, tinha 7 caixas lindamente decoradas, cada uma com um laço personalizado. Além dos meus pais e irmãos, fiz para minha avó, para Amanda e para o noivo da Fernanda. Na carta da minha avó, Dona Elza, fui mais suave. Ela sempre foi menos crítica que os outros.
embora nunca tivesse me defendido abertamente. Escrevi sobre como aprendi com ela que mulheres fortes escolhem seus próprios caminhos e que esperava que ela entendesse minha escolha. Contrarei um serviço de entrega especial para levar todas as caixas na tarde do dia 24, com horário programado para chegarem às 5 horas. Horário em que todos já estariam na casa dos meus pais, se preparando para a ceia das 8. Nos dias seguintes, me dediquei a preparar a ceia alternativa. Júlia tinha uma casa confortável na Vila Mariana, com uma sala de jantar perfeita para receber. Carol e Felipe toparam na hora. Carol ainda convidou mais 2 amigos, Lucas e Beatriz, que eu conhecia de eventos. Passamos o dia 23 decorando a casa de Júlia com coisas simples. Pisca-pisca, velas, arranjos com galhos secos e flores do mercado municipal. Nada ostensivo, tudo acolhedor. Fizemos uma playlist colaborativa, rimos muito, e ninguém me perguntou uma única vez sobre carreira, dinheiro ou planos de vida. No dia 24, acordei e desliguei meu celular. Não queria ser tentada a responder mensagens. Não queria vacilar. Passei a manhã preparando minha contribuição para a ceia. Uma torta holandesa de sobremesa, farofa completa e uma salada especial com molho de maracujá. Às 5 da tarde, enquanto eu estava na casa da Júlia ajudando a arrumar a mesa, sabia que as caixas estavam sendo entregues. Imaginei a cena. Minha mãe abrindo a porta, recebendo aquelas caixas elegantes com laços de cetim. A confusão inicial. A abertura das caixas. A leitura das cartas. Meu coração batia forte, mas não era arrependimento. Era alívio. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava tomando uma decisão sem pedir permissão, sem me justificar, sem me diminuir. A ceia na casa da Júlia foi exatamente o que eu precisava. Comemos, bebemos vinho barato e rimos até doer a barriga. Lucas trouxe um violão e fizemos um karaokê improvisado. Carol contou histórias constrangedoras da época da faculdade. Felipe ensinou a gente a fazer um drink com espumante e frutas congeladas. Ninguém falou de dinheiro. Ninguém comparou salários. Ninguém mediu sucesso em títulos ou cargos. Apenas existimos juntos, comemorando nossas amizades, nossos caminhos únicos, nossas vitórias pequenas e grandes. Às 10 da noite, liguei meu celular. Como esperado, tinha 32 chamadas perdidas. 21 mensagens, vários áudios. Respirei fundo e comecei a ouvir. O primeiro áudio era da minha mãe, às 5:30 da tarde. A voz estava controlada, mas dava para sentir a tensão. Letícia, recebemos suas caixas. Muito bonitinhas, aliás. Mas onde você está? Todo mundo está perguntando. Isso é muito deselegante da sua parte. Liga para mim imediatamente. O segundo, meia hora depois, o controle começava a rachar. Letícia, isso já passou dos limites. Você sabe que a vovó veio de Campinas especialmente para esse Natal. Os tios todos estão aqui. Estamos todos constrangidos, sem saber o que falar. Atende o telefone. O terceiro era do meu pai, às 7. Letícia, não sei que brincadeira é essa, mas já chega. Você vai explicar direitinho onde está e por que resolveu sabotar o Natal da família. E essas cartas que você mandou? Vamos conversar sobre isso pessoalmente. Apareça aqui agora. Depois tinha um da Fernanda, chorosa. Lê, por favor. A mamãe está passando mal. A vovó está confusa. Todo mundo está perguntando o que aconteceu. Você não precisava fazer isso. Não precisava envergonhar a gente na frente de todo mundo. Envergonhar eles? Eu que estava sendo planejadamente humilhada e eu que era a causadora da vergonha? Rodrigo tinha mandado uma mensagem de texto. Letícia, isso é imaturo até para você. Crescer é saber receber feedback. Não é fugir, decepcionante. Mas tinha uma mensagem que me surpreendeu. Era da minha avó, um áudio curto, com aquela voz trêmula mas firme. Minha neta, recebi seu bolo. Está uma delícia, por sinal. E li sua carta 3 vezes. Você tem razão em muito do que escreveu. Eu também já fui julgada por escolhas que fiz. Seu avô não queria que eu trabalhasse fora quando abri minha primeira loja de tecidos. Disse que era vergonhoso.
Mas eu insisti. E foi com o dinheiro daquela loja que paguei a faculdade do seu pai. Às vezes, minha filha, a família demora para entender. Mas isso não significa que você esteja errada. Estou orgulhosa de você. Feliz Natal. Tive que pausar o áudio. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de validação, de alguém que finalmente enxergava meu valor. E vinha justamente da matriarca da família, aquela que todos respeitavam acima de qualquer um. Júlia percebeu minha emoção e veio se sentar ao meu lado. Tudo bem? Mostrei o celular para ela, deixando que ouvisse o áudio da vovó. Quando terminou, Júlia sorriu. Viu? Você não está sozinha nisso. E olha que legal! A pessoa mais velha da família, aquela que viveu mais, que tem mais experiência, ela te entende. Carol se aproximou também. Posso falar uma coisa? Eu admiro muito sua coragem. Porque é fácil falar que a gente não liga para a aprovação da família, mas na hora H todo mundo quer. E você escolheu seu próprio respeito acima disso. Isso é punk. Rimos. Era exatamente isso. Era punk. Era revolucionário no meu pequeno mundo de cobranças e expectativas. Mais tarde naquela noite, depois que comemos a torta holandesa que eu tinha feito e todos declararam que era a melhor sobremesa que já tinham provado, decidi responder minha família. Mas não com áudio, com uma mensagem de texto, clara e direta, para o grupo da família no WhatsApp. Escrevi. Recebi todas as mensagens. Estou bem e segura. Passei o Natal com pessoas que me amam e respeitam exatamente como sou. Descobri, por acaso, os planos que vocês tinham para a ceia de hoje. A intervenção pública, os números preparados, as falas ensaiadas para me convencer a abandonar meu negócio. Não vou participar da minha própria humilhação. As cartas que enviei dizem tudo o que preciso dizer. Quando e se vocês estiverem prontos para me respeitar de verdade, podemos conversar. Até lá, vou proteger minha paz. Feliz Natal. Enviei e desliguei o celular novamente. Senti o peso de anos sendo tirado dos meus ombros. Os dias seguintes foram estranhos. Passei o resto do feriado entre a casa da Júlia e meu apartamento. Trabalhei em novas receitas, organizei meu estúdio, respondi e-mails de clientes. Mantive o celular desligado, checando apenas uma vez por dia, para ver se havia algo realmente urgente. No dia 27, liguei o telefone e vi uma mensagem do Rodrigo. Diferente das anteriores. Lé, podemos conversar, só nós dois, sem os pais, sem ninguém. Preciso te falar uma coisa. Fiquei desconfiada. Seria outra armadilha? Outra tentativa de me convencer? Mas algo no tom da mensagem me fez aceitar. Marcamos num café na Paulista, território neutro, no dia seguinte. Cheguei antes e escolhi uma mesa perto da janela. Quando Rodrigo entrou, ele parecia diferente. Cansado. Os ombros menos rígidos. Ele me viu, acenou e veio se sentar. Oi, ele disse simplesmente. Oi, respondi cautelosa. Ficamos em silêncio alguns segundos. Ele mexia no guardanapo, claramente desconfortável. Finalmente, suspirou fundo. Eu li sua carta. Várias vezes. Não respondi. Apenas esperei. Aquilo sobre o astronauta? Ele continuou, a voz falhando um pouco. Eu não sabia que você lembrava. Faz tanto tempo. Eu lembro de muita coisa, Rodrigo. Lembro de você chorando porque queria fazer astronomia, e o papai disse que isso era perda de tempo. Lembro de você mudando completamente depois disso, virando o filho perfeito. Ele assentiu devagar. Eu tinha 15 anos. E aprendi naquele dia que meus sonhos não importavam tanto quanto a aprovação deles. Então eu enterrei o menino que queria ser astronauta e virei o filho que eles queriam. E você é feliz? Perguntei, genuinamente curiosa. Ele riu sem humor. Feliz? Eu não sei mais o que é isso. Eu ganho bem. Tenho um cargo importante. Uma esposa que meus pais aprovam. Um apartamento que impressiona visitas. Mas feliz? Ele me olhou nos olhos. Eu tomo remédio para a ansiedade há 3 anos. Acordo de madrugada com taquicardia. E tem dias que eu olho para o céu e penso nas estrelas que eu poderia estar estudando. Senti meu coração apertar.
Rodrigo. Não. Ele levantou a mão. Deixa eu terminar. Eu participei daquele plano. Eu sentei naquela reunião e ajudei a planejar como te humilhar. Porque se você conseguisse ser feliz fazendo o que ama, isso significaria que eu fiz a escolha errada. E eu não queria encarar isso. Você ainda pode mudar. Falei suavemente. Nunca é tarde. Ele balançou a cabeça. Não é tão simples. Eu tenho uma vida inteira construída nessas escolhas. Um casamento, uma carreira, compromissos. Não dá para simplesmente jogar tudo para o alto aos 35 anos. Por que não? Ele ficou sem resposta para isso. Rodrigo, eu não quero que você abandone sua vida. Mas talvez você possa criar espaço para aquele menino que amava estrelas. Um curso, um hobby, alguma coisa. Ele sorriu tristemente. Amanda acharia ridículo. Então talvez o problema seja maior do que carreira, arrisquei. Ficamos em silêncio novamente. Depois ele disse: Eu não vim aqui para falar de mim. Vim para pedir desculpas. De verdade. Aquilo foi cruel, foi errado, e você não merecia. Obrigada, falei sentindo que era genuíno. Mas tem outra coisa, ele continuou. A mamãe e o papai estão furiosos, muito. Principalmente porque a vovó ficou do seu lado. Na frente de todo mundo, ela disse que você estava certa. Que eles eram antiquados e controladores. Foi intenso. Como assim? A vovó deu uma bronca histórica. Falou que ela abriu uma loja contra a vontade de todo mundo. Que o vovô só aceitou quando o dinheiro começou a entrar. Falou que mulheres da família sempre tiveram que lutar para serem ouvidas e que ela não ia deixar os netos repetirem os erros dos pais. Foi lindo e aterrorizante ao mesmo tempo. Imaginei a cena e não pude deixar de sorrir. Mas o papai disse que vai te tirar do testamento. Rodrigo soltou de uma vez, como quem arranca um band-aid. Senti uma pontada. Não vou mentir. Mas não foi tão dolorosa quanto imaginei que seria. Tudo bem, respondi. Tudo bem? Ele repetiu incrédulo. Rodrigo, eu nunca esperei herança. Eu construí minha vida sozinha. Se ele quer usar dinheiro como forma de controle, o problema é dele. Eu não vou me curvar por uma promessa de herança futura. Ele me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você mudou. Não, corrigi. Eu só parei de fingir ser quem eu não sou. Conversamos por mais 1 hora. Ele me contou detalhes do Natal, de como foi constrangedor quando perceberam que eu não iria, de como minha mãe tentou manter as aparências, mas a situação ficou insustentável depois dos discursos da vovó. Quando nos despedimos, ele me abraçou. Um abraço apertado, demorado. Eu tenho orgulho de você, ele sussurrou. Mesmo que eu não consiga fazer o mesmo. Nos dias seguintes, recebi mensagens de primos distantes, tios, até da Amanda. Alguns apoiando, outros confusos, outros claramente do lado dos meus pais. Mas algo tinha mudado. Eu não me sentia mais obrigada a me explicar para cada um. A Fernanda não entrou em contato, e isso doeu mais do que eu esperava. Éramos próximas quando crianças. Dividíamos segredos, brincadeiras, sonhos. Mas em algum momento, ela escolheu ser a filha perfeita, e eu virei a ovelha negra. E essa distância só aumentou. No dia 30, véspera de Ano Novo, estava no meu estúdio quando recebi uma ligação de número desconhecido. Normalmente não atendo, mas algo me fez aceitar. Alô? Letícia? Aqui é a Clarice, da revista Prazeres da Mesa. Meu coração deu um salto. A Prazeres da Mesa era uma das revistas de gastronomia mais respeitadas do país. Oi, Clarice. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, recebi seu trabalho através de uma indicação. A dona Elza Oliveira entrou em contato conosco. Disse que a neta dela faz um trabalho excepcional com confeitaria artesanal e que deveríamos conhecer. Minha avó. Ela tinha ido além de me apoiar. Ela tinha me promovido. Estamos fazendo uma matéria sobre novos talentos da confeitaria brasileira para a edição de março. Gostaria muito de incluir você. Seria possível agendarmos uma visita ao seu estúdio? Queremos fotografar, conversar sobre sua trajetória, provar alguns de seus produtos. Tive que me sentar. Sim, claro. Seria uma honra.
Marcamos para a primeira semana de janeiro. Quando desliguei, fiquei olhando para o celular sem acreditar. Uma matéria na Prazeres da Mesa poderia mudar completamente o patamar do meu negócio. Liguei para minha avó imediatamente. Vovó, a revista acabou de me ligar. Ela riu daquele jeito dela, meio rouco, cheio de personalidade. Ah, que bom! Eu conheço a Clarice há anos. Trabalhamos juntas num projeto beneficente. Quando contei sobre você, ela ficou interessadíssima. Vovó, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, minha filha. Só precisa continuar sendo essa mulher incrível que você é. E me manda mais daquele bolo de chocolate com framboesa. Terminei em 2 dias. Rimos juntas. Depois ela ficou séria. Letícia, seus pais vão demorar para entender. Talvez nunca entendam completamente, mas não espere por eles para viver sua vida. Eu esperei muito tempo pela aprovação dos outros. Não cometa o mesmo erro. Não vou cometer, vovó. Prometo. Comecei o ano novo de um jeito que nunca imaginei, comemorando na casa da Júlia novamente, com o mesmo grupo de amigos, e dessa vez mais alguns que foram se juntando. Sem pressão, sem cobranças, sem máscaras. Janeiro chegou cheio de trabalho. A entrevista com a Prazeres da Mesa foi incrível. Clarice passou uma tarde inteira no meu estúdio, provando diferentes criações, perguntando sobre técnicas, anotando tudo. O fotógrafo fez um ensaio lindo, capturando não só os bolos, mas todo o processo criativo. Você tem algo especial, Clarice me disse antes de ir embora. Não é só técnica, é paixão. Dá para sentir em cada detalhe. A matéria sairia em março, mas ela me avisou que seria destaque. Capa, talvez. Enquanto isso, os pedidos continuavam chegando. Tive que recusar alguns por falta de capacidade de produção. Comecei a pensar seriamente em expandir. Talvez contratar mais um ajudante. Talvez investir em equipamentos maiores. No final de janeiro, recebi uma mensagem inesperada. Era da Fernanda. Podemos conversar? Meu primeiro instinto foi ignorar, mas então lembrei do que a vovó tinha dito. Não esperar pelos outros, mas também não fechar portas desnecessariamente. Marcamos num parque, um lugar que frequentávamos quando adolescentes. Ela chegou pontualmente, com aquela postura de sempre, elegante e composta. Mas quando se aproximou, percebi que tinha chorado. Sentamos num banco sob uma árvore. Por um tempo, apenas ficamos em silêncio, observando as pessoas passarem. Eu terminei meu noivado, ela disse de repente. Olhei para ela surpresa. O quê? Quando? Semana passada. Ela olhava para as próprias mãos. Sabe aquela sua carta? Aquilo sobre inveja funcionando nos 2 sentidos? Não consegui parar de pensar nisso. Fernanda... Não, deixa eu falar. Ela respirou fundo. Eu sempre te invejei. Desde pequena. Você sempre foi mais criativa, mais livre, mais... você mesma. Eu sempre fui a certinha. A que seguia as regras. A que fazia tudo certo. E sabe de uma coisa? Eu odiava isso. Por que você nunca disse nada? Porque era mais fácil ser a filha perfeita do que enfrentar o que eu realmente queria. E quanto mais você se desviava do caminho que eles queriam, mais eu me afundava no meu. Como se o meu sucesso compensasse sua rebeldia. Ela fez aspas no ar com os dedos quando disse rebeldia. Mas não era rebeldia, era? Ela continuou. Você só estava sendo honesta. E eu estava sendo covarde. Participei daquele plano horrível porque se você conseguisse ser feliz do seu jeito, eu teria que admitir que eu não era feliz do meu. Era quase a mesma coisa que Rodrigo tinha dito. O meu noivo, ela continuou, é um cara incrível, perfeito no papel, médico, bem-sucedido, família estruturada. Os pais amam ele. Nossos amigos nos chamam de casal perfeito. Mas sabe o que percebi? Eu não amo ele. Eu amo a ideia dele. Amo o que ele representa. Fernanda, sinto muito. Não sinta. Foi a melhor decisão que já tomei. Doeu, mas foi libertador. Ela finalmente me olhou. Sua coragem me inspirou. Se você conseguiu dizer não para toda a pressão familiar, eu também podia dizer não para um casamento que seria lindo por fora e vazio por dentro. E o que você vai fazer agora? Ela sorriu pela primeira vez. Não sei.
E está tudo bem não saber. Vou continuar trabalhando porque eu realmente amo medicina. Mas vou parar de tomar decisões baseadas no que os outros vão pensar. Vou começar a me perguntar o que eu quero. Conversamos por horas naquele parque. Ela me contou sobre a reação dos pais quando ela desmarcou o casamento. Minha mãe ficou histérica. Meu pai chamou de decisão impulsiva. Mas ela se manteve firme. A vovó me ligou, Fernanda disse. Ela me contou a história dela. Como ela lutou para abrir a loja de tecidos. Como o vovô era contra. Como ela insistiu mesmo assim. Eu nunca tinha ouvido essa história completa. Ela me contou também, falei. Acho que a vovó está cansada de ver as netas repetirem erros que ela lutou para superar. Ela me disse uma coisa que ficou gravada, Fernanda continuou. Disse que uma vida vivida para agradar os outros não é vida. É performance. E que ela desperdiçou anos performando antes de finalmente viver. Quando nos despedimos, nos abraçamos de verdade. Pela primeira vez em anos, senti que tinha minha irmã de volta. Não a versão perfeita e distante, mas a Fernanda real, com dúvidas e medos e coragem. Fevereiro trouxe mais mudanças. Contratei 2 ajudantes, a Marina e a Camila, ambas estudantes de gastronomia que queriam experiência prática. A energia delas renovava meu estúdio. Ensinava técnicas enquanto aprendia com a perspectiva jovem delas sobre redes sociais e marketing digital. Meu Instagram, que eu atualizava quando lembrava, virou um projeto mais sério. As meninas me ajudaram a criar conteúdo melhor, mais consistente. Os seguidores começaram a crescer de forma orgânica. Lojas de decoração e festas começaram a me procurar para parcerias. A matéria da Prazeres da Mesa saiu na primeira semana de março. E não era só uma matéria. Era a capa. Capa. Minha foto, segurando uma torta de morangos elaborada com a chamada A Nova Geração da Confeitaria Brasileira. Conheça os talentos que estão revolucionando o mercado. Dentro, 4 páginas inteiras sobre meu trabalho. Fotos lindas do estúdio, minhas receitas, minha história. Eles tinham até incluído a parte sobre a família não apoiar inicialmente, mas colocaram de forma respeitosa, focando na minha persistência. O telefone não parou de tocar durante dias. Pedidos de orçamento, convites para eventos, propostas de parcerias. Uma confeitaria de alto padrão em Moema queria vender minha linha de forma exclusiva. Júlia me ligou gritando. Você está na capa, na capa. Eu estou comprando 10 exemplares para emoldurar. Carol apareceu no estúdio com uma garrafa de espumante. Para a confeiteira mais famosa de São Paulo. Até recebi mensagens de antigos colegas de faculdade, professores, pessoas que eu não via há anos. Todos parabenizando, dizendo que sempre souberam que eu ia longe. Mas as mensagens que eu mais queria receber não vieram. Nem minha mãe, nem meu pai se manifestaram. O silêncio deles doía mais do que eu gostaria de admitir. Rodrigo mandou um áudio. Lê. Vi a matéria. Estou sem palavras. Você está arrasando. Parabéns, de verdade. E só para você saber, eu mostrei para o papai e a mamãe. Eles viram. Não falaram nada, mas viram. Fernanda ligou chorando. Eu sempre soube que você era incrível. Mas ver o mundo inteiro reconhecendo isso, estou tão orgulhosa. Minha irmã na capa de uma revista nacional. A vovó foi mais direta. Mandei a revista para todas as minhas amigas. Quero que saibam que minha neta é foda. Foi exatamente isso que eu disse. Foda. Ri tanto que chorei. Minha avó de 83 anos soltando palavrão de orgulho. Com o crescimento acelerado, precisei tomar decisões grandes. Aluguei um espaço maior, ainda na Vila Madalena. Agora tinha uma cozinha completa. Área de expedição, até uma pequena área de atendimento para clientes que queriam conhecer o espaço. Investi em equipamentos profissionais de última geração. Contratei mais uma pessoa para ajudar com a parte administrativa, porque eu estava me afogando em planilhas e notas fiscais. O negócio estava virando uma empresa de verdade. Em abril, recebi um convite inesperado. Um programa de culinária na TV estava fazendo um quadro especial sobre confeiteiros brasileiros e queriam me incluir. Era um programa de grande audiência, transmitido nacionalmente.
Fiquei nervosa durante toda a gravação, mas o resultado ficou lindo. Mostraram meu processo criativo, entrevistaram clientes, filmaram o estúdio. O apresentador provou 3 criações diferentes e elogiou cada uma efusivamente. Quando o programa foi ao ar, numa quinta-feira à noite, assisti na casa da Júlia cercada de amigos. Cada vez que eu aparecia na tela, todos gritavam e aplaudiam. Era surreal me ver ali, falando sobre meu trabalho com confiança, sorrindo genuinamente. Meu celular explodiu. Mensagens de todo o país. Pessoas querendo fazer pedidos, outras querendo saber se eu dava cursos, outras simplesmente parabenizando. O Instagram ganhou 4.000 seguidores naquela noite. E finalmente, quase à meia-noite, recebi uma mensagem da minha mãe. Vi você na televisão. Só isso. 3 palavras. Mas eram 3 palavras a mais do que eu tinha recebido em meses. Não respondi imediatamente. Fiquei olhando para a mensagem, tentando decifrar o tom. Era uma abertura? Era só uma constatação? Era uma forma disfarçada de admitir que ela estava errada? 2 dias depois, ela mandou outra. Seu pai quer conversar. Podemos marcar um almoço? Mostrei para a Júlia, indecisa. O que você acha? Acho que você tem que se perguntar. Você quer conversar com eles? Você está pronta para isso? Porque não é sobre o que eles querem. É sobre o que você precisa. Pensei muito antes de responder. Depois escrevi. Posso ir sozinha? Sem Rodrigo, sem Fernanda. Só eu, você e o papai. Preciso ter essa conversa sem plateia. Ela demorou algumas horas, mas respondeu. Tudo bem. Sábado, meio-dia, na casa. O sábado demorou a chegar. Passei a semana ansiosa, ensaiando mentalmente o que diria, como reagiria. A Júlia me lembrou diversas vezes. Você não precisa provar nada. Você já provou. Você está indo porque você quer, não porque eles permitem. Cheguei na casa dos meus pais às 12 em ponto. A porta estava aberta. Entrei e os encontrei na sala de jantar, sentados formalmente, como se fosse uma reunião de negócios. Minha mãe estava mais magra. Meu pai tinha mais cabelos brancos do que eu lembrava. Ambos pareciam cansados. Oi, disse simplesmente, ficando de pé perto da mesa. Senta, Letícia. Meu pai indicou uma cadeira. Sentei, mantendo a postura ereta. Não ia me curvar, não ia me diminuir. O silêncio durou longos segundos, até que minha mãe falou. Nós vimos tudo. A revista, a televisão, as redes sociais. Esperei. Não ia facilitar para eles. Você construiu algo impressionante, meu pai continuou, e as palavras pareciam custar caro. Algo que nós não imaginávamos que fosse possível. Porque vocês nunca perguntaram, falei, mantendo a voz calma, mas firme. Nunca quiseram saber de verdade como estava indo. Apenas assumiram que era um fracasso porque não se encaixava no modelo de sucesso de vocês. Minha mãe se remexeu desconfortável na cadeira. Nós nos preocupávamos com você. Não, corrigi. Vocês se preocupavam com o que os outros iam pensar, com a imagem da família, com o fato de eu não seguir o script que vocês escreveram para minha vida. Isso não é justo, meu pai começou, mas eu o interrompi. Não é justo? Vocês planejaram me humilhar publicamente no Natal. Tinham números preparados, falas ensaiadas, uma intervenção calculada para me quebrar na frente de toda a família. E ainda iam esvaziar meu quarto enquanto eu sofria na sala. Não venham falar sobre justiça comigo. Minha mãe baixou os olhos. Meu pai ficou vermelho, mas não rebateu. Vocês querem saber por que eu saí naquele dia e não voltei? Continuei. Porque pela primeira vez na minha vida, eu escolhi minha dignidade acima da aprovação de vocês. E foi a melhor decisão que já tomei. Nós erramos, minha mãe disse, tão baixo que quase não ouvi. O quê? Nós erramos, ela repetiu, mais alto, os olhos finalmente encontrando os meus. A forma como planejamos aquilo foi cruel. Eu vejo isso agora. Sua avó deixou bem claro, aliás. A vovó Elsa nos deu a maior bronca das nossas vidas. Meu pai admitiu com um sorriso amargo. Na frente de todo mundo, ela disse que éramos iguais aos pais dela
que tentaram impedi-la de trabalhar. Disse que estávamos repetindo um ciclo tóxico. E ela estava certa, falei. Estava. Minha mãe concordou e vi lágrimas se formando em seus olhos. Letícia, eu fui criada acreditando que só havia um caminho para o sucesso. Faculdade tradicional, carreira corporativa, casamento adequado. Foi assim que vivi. Foi assim que criei vocês. Mas eu nunca parei para pensar se era isso que te fazia feliz. Nunca me perguntou, falei suavemente. Eu sei, e sinto muito. O pedido de desculpas pendia no ar entre nós. Não apagava a dor. Não desfazia os anos de rejeição. Mas era um começo. Seu negócio é sério, meu pai disse, mudando um pouco o tom. Vi os números que você tem divulgado. O crescimento é impressionante. Você tem um produto excelente, gestão eficiente, visão de mercado. É uma empresa de verdade. Sempre foi uma empresa de verdade, respondi. Vocês que não conseguiam enxergar além dos próprios preconceitos. Ele assentiu, aceitando a crítica. O que vocês querem de mim? Perguntei diretamente. Por que me chamaram aqui? Minha mãe e meu pai se entreolharam. Depois ela respondeu. Queremos tentar de novo. Recomeçar. Conhecer quem você realmente é. Não quem nós tentamos te forçar a ser. Não vai ser fácil, avisei. Não vou voltar a fingir. Não vou me diminuir para caber nas expectativas de vocês. Ou vocês me aceitam completamente, com o meu negócio, minhas escolhas, minha vida. Ou não faz sentido tentarmos. Entendemos, meu pai disse. E estamos dispostos a tentar, do jeito certo dessa vez. Não selamos nada com abraços emotivos ou declarações dramáticas. Terminamos o almoço conversando sobre coisas práticas. Eles fizeram perguntas reais sobre meu negócio. Quanto eu faturava? Quais eram meus planos de expansão? Quais desafios eu enfrentava? Meu pai até ofereceu ajuda com a parte logística, já que ele tinha experiência com distribuição. Não como quem estava salvando uma empresa falida, mas como quem reconhecia a expertise e queria contribuir. Foi estranho. Diferente. Mas era honesto. Quando me despedi, minha mãe me abraçou rapidamente. Vi as fotos do seu novo estúdio no Instagram. Está lindo. Quem sabe um dia você me mostra pessoalmente? Quem sabe? Respondi, não fazendo promessas que não sabia se conseguiria cumprir. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Meus pais começaram a me seguir no Instagram. Comentavam nas postagens. Minha mãe compartilhou uma foto minha para as amigas dela, elogiando meu trabalho. Foram gestos pequenos, mas significativos. O negócio continuou crescendo. Em junho, abri minha primeira loja própria, um espaço charmoso na Vila Madalena, onde as pessoas podiam comprar meus produtos direto. Tinha também uma área para cursos e workshops. A inauguração foi no dia 15 de junho. Convidei amigos, clientes fiéis, fornecedores. Júlia fez a decoração. Carol cuidou das redes sociais. Felipe tocou música ao vivo. E, para minha surpresa, minha família inteira apareceu. Meus pais, Rodrigo com Amanda, Fernanda. Até minha avó fez o esforço de vir de Campinas. Minha mãe caminhou pelo espaço observando cada detalhe. Está lindo, Letícia. Realmente lindo. Meu pai conversou longamente comigo sobre os desafios logísticos de ter um ponto físico. Ofereceu contatos com seus fornecedores que poderiam me ajudar com custos de embalagens e insumos. Era a primeira vez que ele realmente via meu trabalho como um negócio legítimo, não como um passatempo que precisava ser tolerado. Rodrigo passou um tempo conversando com a Marina e a Camila, minhas funcionárias, perguntando sobre o ambiente de trabalho, os desafios, o que elas aprendiam ali. Depois me puxou de canto. Você criou algo especial aqui. Não é só um negócio, é um lugar onde as pessoas querem estar. Obrigada, respondi genuinamente tocada. Sabe, eu comecei a fazer aquele curso que te contei. Ele disse baixinho para ninguém mais ouvir. De astronomia. Online, à noite. Amanda acha que é bobagem, mas... Eu não ligo mais. Faz tempo que eu não me sinto assim, animado com alguma coisa. Sorri e apertei a mão dele. Estou orgulhosa de você. Fernanda estava diferente também. Mais leve.
Tinha cortado o cabelo bem curto, um estilo ousado que jamais teria usado antes. Estava vendo um terapeuta regularmente e tinha começado a frequentar um grupo de teatro amador nas horas vagas. Descobri que gosto de atuar, ela me contou. Quem diria? A médica certinha fazendo teatro experimental. Combina mais com você do que imagina. Falei. E era verdade. Minha avó foi a estrela da noite. Chegou elegante, com um vestido azul royal e um colar de pérolas, distribuindo sorrisos e elogios para todos. Quando fiz um breve discurso agradecendo a presença de todos, ela pediu a palavra. Minha neta me ensinou algo importante nos últimos meses. Ela disse com aquela voz que ainda tinha força apesar da idade. Ela me ensinou que coragem não é ausência de medo. É fazer o que é certo mesmo quando todo mundo está contra você. Letícia, você honra nossa família não por seguir regras, mas por seguir seu coração com integridade. Estou muito orgulhosa. Tive que segurar as lágrimas. O salão inteiro aplaudiu. Naquela noite, enquanto guardava as últimas coisas e fechava a loja depois que todos foram embora, Júlia ficou comigo. Sentamos no chão do espaço vazio, comendo sobras de bolo e bebendo o resto do espumante. Você conseguiu, ela disse simplesmente. Não só construiu um negócio incrível, você mudou sua família inteira. Não sei se mudei eles, ponderei. Acho que só parei de me adaptar à versão que eles queriam. E quando parei de me curvar, eles tiveram que decidir. Ou me aceitavam de verdade ou me perdiam completamente. E eles escolheram te aceitar. Alguns escolheram, outros ainda estão aprendendo. Mas o mais importante é que eu me escolhi primeiro. Júlio trouxe novidades inesperadas. Uma grande rede de cafeterias entrou em contato querendo vender minha linha de bolos em todas as unidades de São Paulo. Era um contrato grande, assustador até. Significaria escalar a produção de forma significativa. Fiz as contas com minha equipe. Discutimos prós e contras. Consultei outros empreendedores. E no final, aceitei. Mas com condições claras. Eu manteria controle total sobre as receitas e a qualidade. Não seria apenas meu nome na embalagem, seria meu padrão de excelência. Para dar conta da demanda, precisei alugar uma cozinha industrial em Pinheiros. Contratei mais 6 pessoas. Investi em maquinário de ponta. Era arriscado, mas calculado. E pela primeira vez, meu pai estava lá não como crítico, mas como consultor. Ele me ajudou a negociar contratos, a estruturar a parte logística, a pensar em distribuição eficiente. Você sabe o que está fazendo, ele me disse durante uma reunião de planejamento. Eu só estou aqui para oferecer a experiência que tenho. Mas as decisões são suas. Era a validação que eu sempre quis. Não ele assumindo o controle, mas reconhecendo minha capacidade. Em agosto, Fernanda me chamou para um café. Ela estava radiante, com aquele brilho nos olhos que eu não via há anos. Conheci alguém. Ela contou quase tímida. Conta tudo. É uma mulher, ela disse observando minha reação. A Daniela. Ela é diretora de teatro. Foi assim que a gente se conheceu no grupo. Eu nunca tinha me permitido sentir isso antes. Sempre namorei homens porque era o esperado. Mas com ela é diferente. É real. Segurei as mãos dela. Estou tão feliz por você. Os pais vão surtar, ela disse, mas estava sorrindo. Deixa eles surtarem. Você vai estar feliz. E é isso que importa. E realmente, quando Fernanda contou para a família algumas semanas depois, houve drama. Minha mãe chorou. Meu pai ficou em silêncio constrangedor. Mas dessa vez foi diferente. Porque dessa vez, Fernanda não estava sozinha. Eu estava lá. Rodrigo estava lá. E para surpresa de todos, foi minha avó quem resolveu a situação. Sônia, Roberto. Ela disse com aquele tom que não admitia contestação. Vocês vão fazer o quê? Vão perder outra filha por causa de orgulho bobo? Já não aprenderam nada? Minha mãe olhou para mim, depois para Fernanda. E algo nela cedeu. Eu só quero que você seja feliz. Não foi uma aceitação entusiasmada, mas foi um começo. E às vezes, é tudo o que precisamos para seguir em frente.
Setembro chegou com o primeiro aniversário da minha liberdade, como Júlia gostava de chamar. Um ano desde aquele Natal devastador que mudou tudo. Resolvi comemorar fazendo algo especial. Um jantar na minha casa para todas as pessoas que me apoiaram nessa jornada. Cozinhei durante dias. Não doces dessa vez, mas comida de verdade. Lasanha, assados, saladas elaboradas. Queria mostrar que meu talento ia além da confeitaria. Queria nutrir as pessoas que me nutriram emocionalmente. Júlia, Carol, Felipe, Lucas, Beatriz, a Marina, a Camila, até a vovó Elza fez questão de vir. E sim, convidei minha família também. Meus pais, Rodrigo, Amanda, Fernanda e Daniela. Foi a primeira vez que meu apartamento, aquele que minha mãe um dia chamou de pequeno demais e em bairro muito alternativo, recebeu minha família. E pela primeira vez, vi minha mãe realmente olhar ao redor, ver os quadros que escolhi, os móveis que comprei um por um, a decoração que refletia minha personalidade. É aconchegante, ela disse, e soou genuíno. Tem sua cara. O jantar foi barulhento, descontraído, cheio de risadas. Meus amigos contaram histórias constrangedoras sobre mim. Minha família ouviu, riu junto, contribuiu com suas próprias histórias. Pela primeira vez, esses dois mundos se misturaram sem conflito. Rodrigo e Felipe descobriram uma paixão comum por rock progressivo e passaram meia hora discutindo bandas. Fernanda e Daniela conversaram animadamente com Júlia sobre teatro e arte. Minha mãe, surpreendentemente, ficou fascinada pelas histórias da Carol sobre publicidade. Antes da sobremesa, pedi a atenção de todos. Quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui. Este último ano foi o mais difícil e o mais transformador da minha vida. Eu perdi coisas, ganhei outras, mas principalmente me encontrei. Olhei para meus amigos. Vocês me mostraram o que é família de verdade. Não por sangue, mas por escolha, por presença, por aceitação incondicional. Depois olhei para minha família. E vocês me ensinaram que mudança é possível, que pessoas podem aprender, crescer, evoluir. Não foi fácil e ainda não é perfeito, mas estamos tentando. E isso vale muito. Minha mãe limpou discretamente uma lágrima. Meu pai pigarreou, claramente emocionado, mas sem saber como expressar. Foi a vovó Elza quem quebrou o momento emocional. Muito lindo tudo isso, mas cadê a sobremesa? Não vim até aqui para ficar só na emoção. Todos riram, e a tensão se dissolveu. Servi a torta que tinha preparado. Uma criação nova, ainda não lançada comercialmente. Camadas de chocolate meio amargo, mousse de maracujá e uma cobertura espelhada dourada. Isso é arte, Felipe declarou depois da primeira garfada. Isso precisa estar no seu cardápio, Rodrigo adicionou. E era uma opinião profissional, não fraternal. A noite terminou tarde, com todos ajudando a lavar louça e guardar coisas. Minha mãe insistiu em embalar as sobras para levar para casa. Para seu pai não reclamar que não comeu direito, ela justificou. Mas viu o orgulho discreto quando ela fotografou a embalagem com minha logo. Quando todos foram embora e fiquei sozinha no apartamento, sentei no sofá e respirei fundo. Um ano atrás, estava no carro chorando em um estacionamento de supermercado, destruída por palavras cruéis e planos maldosos. Hoje, estava em paz, realizada, cercada de amor verdadeiro. Meu celular tocou. Era uma mensagem da minha mãe. Obrigada pelo jantar. Estava tudo delicioso. E obrigada por nos dar outra chance. Sei que não merecemos facilmente, mas vamos trabalhar todos os dias para merecer. Amo você, minha filha. Do jeito que você é. Foram as palavras que esperei 31 anos para ouvir. Não. Minha história não terminou com um final de conto de fadas onde todos viraram melhores amigos e tudo foi perdoado magicamente. A vida real não funciona assim. Minha relação com meus pais ainda tinha momentos difíceis. Às vezes eles escorregavam em velhos padrões. Às vezes eu precisava reafirmar meus limites. Mas tinha algo fundamentalmente diferente. Respeito. Finalmente, depois de tanto tempo,
Havia respeito mútuo. Eles respeitavam minhas escolhas. Eu respeitava que eles estavam aprendendo. E quanto a mim, aprendi que a coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer assim mesmo. É ouvir uma conversa devastadora e, em vez de se curvar, erguer-se mais forte. É escolher sua própria felicidade, mesmo quando isso significa decepcionar quem você ama. Naquele Natal que parecia o pior da minha vida, ganhei o melhor presente que poderia receber. Eu mesma. Inteira. Autêntica. Sem máscaras. E quando olho para trás, para aquela noite em que ouvi minha família tramando me humilhar, não sinto mais raiva. Sinto gratidão. Porque foi preciso aquele fundo do poço para eu finalmente aprender a voar. Hoje, quando acordo e vou para minha cozinha industrial fazer o que amo, quando abro a loja e vejo clientes felizes, quando ensino técnicas para novos confeiteiros, quando recebo mensagens de pessoas dizendo que minha história as inspirou a seguir seus próprios sonhos, eu sei que cada lágrima valeu a pena. Porque eu não sou mais a ovelha negra. Eu sou a Letícia. Confeiteira, empresária, irmã, filha, amiga, imperfeita, em construção constante, mas finalmente, gloriosamente, eu mesma. E isso descobri é o único tipo de sucesso que realmente importa.